No jornal Nova Brasil Brasília. Agora 8h14, vamos de coluna para você, a coluna Empreende Brasília com a Rev Gestão de Pessoas. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Rev Gestão de Pessoas. Por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. E hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui uma presença no estúdio conosco da Mauricele Teles, que é sócia da Rev Gestão de Pessoas. Muito bem-vinda, Kelly. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. E hoje ela tem informação da mais urgência e importância para você, empreendedor. Vem mudança e vem mudança grande por aí na NR1, né? Kelly, Exatamente. Explica pra gente o que é exatamente a NR1. Bom, o governo possui 32 normas regulamentadoras e recentemente houve a mudança na norma número 1, que fala sobre a gestão dos riscos ocupacionais. Então, antigamente falava sobre riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. E com a atualização, passou-se a exigir também a gestão dos riscos psicossociais. A gente está falando de olhar para a saúde mental do seu trabalhador. Exatamente. O governo veio acompanhando um índice de adoecimento emocional elevado. Os casos de burnout passaram a ser considerados como doenças ocupacionais. E para evitar casos semelhantes e esse aumento nas doenças emocionais, ele incluiu no rol dos riscos também a obrigação de mapear riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais, né? O que envolve? Alguns exemplos. Carga de trabalho excessiva, falta de controle sobre o trabalho, falta de autonomia para decidir como fazer, não quando, mas como, às vezes fazer adaptação na forma de trabalho, má organização do trabalho, forma de distribuição muitas vezes injusta, questões de assédio moral, sexual, a gente também vai precisar acompanhar isso e desenvolver os líderes, porque muitas vezes eles não sabem que estão cometendo assédio moral, eles acham que é apenas uma forma de cobrança, e até para cobrar existe uma forma adequada de se fazer isso. Qualquer tipo de violência no trabalho, eu não estou falando de gestor, eu estou falando de relação com um colega. Então, se eu tenho um conflito com uma pessoa, com uma área, as empresas precisam olhar para isso, porque também pode gerar adoecimento nas pessoas. Não só na relação vertical, né? Nas horizontais também. Nas horizontais, o gestor tem que estar atento. Exatamente. Questões relacionadas à insegurança. Tem gestor que vive falando, olha, se você não fizer, você vai ser demitido. Amanhã você não precisa nem vir. Totalmente inadmissível. Por isso, é fundamental desenvolver os gestores para que eles tenham condições de acompanhar também o time para entender o que está acontecendo e como intervir. Kelly, a gente está falando de uma mudança macro, né? A gente está falando ali das empresas terem que reestruturar, muitas vezes, departamento pessoal, RH. E de que tamanho de empresa a gente está falando? Muda para todo mundo, da pequena, médio, grande empresa? Muda para todo mundo, só que as pequenas empresas, elas têm uma flexibilidade maior em relação à norma. Mas ainda assim, precisa fazer o mapeamento dos riscos e o acompanhamento. Está sendo totalmente inadmissível qualquer tipo de questão que envolvam essas questões que eu falei para você, às vezes excesso de carga horária, eles precisam olhar para equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, não dá mais para ter aquela rotina exaustiva, isso independentemente do porte. Só que as empresas de médio e grande porte, elas vão ter uma fiscalização muito maior e elas precisam adotar ações mais robustas. E Kelly, a gente está falando de uma mudança enorme que, claro, não simplesmente brotou, né? Não bateu a porta do empresário de uma vez. Isso já foi votado, né? Isso já entrou lá atrás e agora, em maio, é que passa a haver uma fiscalização de fato, efetiva. Exatamente. A norma mudou. Em 2025 era para já ter começado a fiscalização, as empresas não estavam preparadas, então o governo deu mais um ano para que as empresas se preparassem. Só que o que a gente tem acompanhado é que as empresas ainda não estão preparadas. Elas não fizeram o mapeamento dos riscos e não implementaram nenhuma ação para monitorar e para minimizar esses riscos.
Então, quem ainda não fez precisa correr. E por quê, Kelly? Por que essa dificuldade em se rearranjar, né, em se reorganizar para olhar para a saúde mental do trabalhador? Você acha que é ainda alguma questão de preconceito, de que saúde mental... Olha, tem muita gente que ainda acha, né, que é frescura, que é mimimi de trabalhador, ou tem alguma questão da reestruturação mesmo que é difícil para essas empresas fazerem? Tem uma questão cultural. Então, a gente vem passando aí por uma evolução cultural gigantesca. E as empresas, elas ainda estão tendo dificuldade de se adaptar. A gente percebe que muitos gestores, eles são colocados na posição porque têm competência técnica, mas eles não são preparados para gerir pessoas. E isso também não é aprendido na faculdade. Então, as empresas precisam investir e tem uma questão financeira também envolvida, tem que efetuar esse mapeamento com cuidado e precisa mudar vários processos. E a questão financeira a gente sabe que pesa bastante para o empresário, mas também tem muito empresário que não sabe da mudança da norma e precisa tomar conhecimento para se adequar, porque a fiscalização vai começar e as multas são pesadas. A gente está falando de multas pesadas no bolso de empresas para as quais, às vezes, esse valor vai fazer muita diferença, né, Kelly? Exatamente. E aí é importante isso que você traz aqui para a gente, porque muda até o perfil de seleção dos futuros gestores, né? Você falou assim que, às vezes, a pessoa tem um perfil técnico, né? Tem muita capacidade, muita bagagem, um currículo, assim, impecável tecnicamente. Mas não adianta a gente avançar por esse lado sem equilibrar a balança do outro para o olhar humano, né? O olhar da gestão das pessoas. E isso vai ser um ponto cada vez mais exigido das futuras lideranças também. Com certeza. E essas pessoas, elas precisam começar a se desenvolver. E quando a gente conversa com o empresário, a gente fala, antes de colocar essa pessoa numa posição de gestão, comece um processo de preparação. Não jogue a pessoa lá, porque é sofrido para ela também. E quando chega uma ação trabalhista por assédio, olha como fica a cabeça desse gestor. Então, a gente precisa cuidar de todos, inclusive esses gestores, precisa preparar, precisa qualificar para que todo o time consiga produzir mais e melhor. Então é isso, aquele olhar agora para a saúde mental também do seu trabalhador. Você que é empreendedor, está ouvindo aqui a coluna Empreende Brasília com a Hev Gestão de Pessoas em maio. Tudo muda, né, Kelly? Tudo, na verdade, já mudou, né? Já devia ter mudado. Já se não mudou, tá errado. Exatamente. Então é isso, mudanças na NR1, fiscalização a partir de maio, vale para as pequenas, vale para as médias, vale para as grandes empresas. Atenção, você empreendedor, para olhar também para a saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores por aí também. E a gente está falando disso, né, que é uma questão de mudança cultural também. A saúde mental é um assunto que está, né, aí circulando e que vai circular cada vez mais, inclusive nas novas gerações, né, que estão vindo com isso muito, muito forte, muito latente. Exatamente. E tem uma questão que é extremamente subjetiva, né? Quando a gente fala de saúde emocional, o que impacta a saúde de uma pessoa não necessariamente impacta das outras. Então, até saber como é que eu vou fazer para gerir os riscos psicossociais de toda uma empresa é um desafio. Então, é necessário ficar bem atento, ouvir as pessoas e ter uma atuação bem ativa. Olhos e ouvidos, né, por todos os lugares para você colher, né, toda essa devolutiva do seu corpo. Exatamente. Obrigada, Mauri Kelly, aqui na nossa coluna Empreende Brasília, sempre às quintas-feiras no Jornal Nova Brasil Brasília. Obrigada, bem-vinda. Obrigada, até a próxima. Até. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Hev, Gestão de Pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.